Muito bem. Espero que, na medida do possível, todos estejam bem, seguros. Estamos ainda nesse contexto muito complicado de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas seguindo nossas aulas online, né? Eu estou aqui no curso, vocês podem ver, eu estou aqui, sala dos professores, que tem os quadrinhos e tal, de anos anteriores. Então, estou aqui no ângulo, os funcionários também estão aqui, estamos retomando atividades na sede, de limpeza, de organização e tudo mais. A água não está 100% aqui ainda. Tinha um pouco de água ainda nas caixas d'água e também da cisterna, né? Que a gente tem uma cisterna que coleta a água da chuva, mas o abastecimento em si não retomou totalmente, tá? Porque a ETA, né, Estação de Tratamento de Água, Moinhos, que é a que abastece toda essa região aqui de Montserrat, etc., ela demora para acessar regiões mais altas, e a Carlos Gomes ela é bem alta. Não sei se alguém mora na região e já chegou água em casa ou não. Então está aqui numa parte que é alta e tem que a água não só chegar, como subir até a caixa d'água que fica na parte superior do prédio, né? Então ainda vai ter algum tempo necessário. Eu espero que hoje normalize isso, para que a gente possa dar as notícias de confirmação para vocês sobre a retomada presencial amanhã, que é a expectativa, é o nosso desejo. Só que a gente não tem como fazer isso, receber centenas de alunos, né? Porque agora, além do extensivo e do colégio, tem também o semi-extensivo de tarde. A gente não tem como receber centenas de pessoas aqui sem ter água suficiente, né? Para todos os usos de banheiro, etc, né? Então, durante o dia a gente vai comunicar vocês. Espero que tudo dê certo para nossa retomada presencial amanhã, tá? No mais, pessoal, eu vou então compartilhar a tela para a gente ver onde que a gente parou, né? E aí eu já começo a contextualizar isso para vocês. Imagino que já estejam vendo a minha tela. Sim, tudo certinho? Aham, tá aparecendo aqui. Beleza. Pessoal, a gente teve, antes de parar, né, totalmente, ali no final de abril, início de maio, a gente teve a aula 15, que foi então metade desse assunto aqui, que na verdade foi uma continuidade das aulas 13 e 14 lá do livro 2. Lembrando, né, o que que estamos fazendo? Estamos estudando álgebra, né, setor A de matemática, o setor de álgebra, e a gente começou nas aulas 13 e 14 a falar de funções. Foram aulas introdutórias, e as aulas 15 e 16 ainda são introdutórias, porque depois que a gente passa por essas quatro aulas, 13, 14, 15 e 16, a gente vai entrar nos tipos de funções. Vamos ver a função afim, também chamada de função de primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Vamos ver a função de segundo grau, ou função quadrática, cujo gráfico é uma parábola. Vamos ver trigonometria, vamos ver funções exponenciais, logarítmicas, enfim, a gente vai para todos os tipos de função, tá? Mas a gente hoje tem que terminar essa parte de conceitos básicos de funções. A gente fez um plantão de dúvidas, eu fiz com vocês, acho que foi na semana passada ou na anterior, agora já nem lembro mais, mas a gente fez um plantão que eu pude, além de fazer alguns exercícios e tal, aproveitar para, junto com os exercícios, retomar alguma coisinha, né? Já que eu fui pegando de várias aulas recentes que eu tinha dado, para quem participou do plantão, eu cheguei a retomar alguma coisa, mas muito brevemente, porque o foco do plantão era exercícios, tá? Então, assim, ó, o que que a gente vai ter na aula de hoje? Primeiro, uma retomada daquilo que a gente já viu, tá? Porque, na verdade, na aula 15, quando eu dei lá para vocês aqui no curso, a gente viu toda a teoria, na verdade, mas tudo de forma, né, inicial. Hoje eu vou retomar e reforçar isso, então, reforçar essa teoria e fazer os exercícios restantes, tá? Faltaram alguns exercícios da aula, a gente finaliza isso e aí fechamos esse pacote de aulas 15 e 16 para, na próxima aula, poder seguir para ver função afim, função de primeiro grau, tá bom? Tudo bem? Todo mundo na mesma página que eu, no sentido de entender onde estamos, ou alguém com um pouquinho de dúvida em relação a isso? Como é que estamos aí? Recebi uns joinhas ali já. Beleza. Qualquer coisa, gente, aula que nem aula de sala de aula, tá? Quer tirar dúvida, abre o microfone, pergunta, manda mensagem no chat. Quanto mais a gente tentar humanizar esse momento, melhor, né? Eu acho que vários professores já devem ter comentado isso com vocês, mas não custa, né, também fazer um reforço. É bem complexo para profs também retomar esse modelo de aula, mas foi a forma possível que a gente encontrou, né? Então, é bem bacana. Quanto mais a gente humanizar esse momento, melhor, tá? Gente, o que que nós vimos em relação às aulas 15 e 16 da teoria, que a gente vai retomar e reforçar um pouquinho isso? Primeiro, uma ideia de que uma função é uma relação entre conjuntos, ou seja, eu tenho um conjunto de partida, chamado de domínio, e um conjunto de chegada, chamado de contradomínio. Esses conjuntos têm elementos
que no caso da matemática são números, né? Tem números que se relacionam entre um e outro. E o que que faz essa relação, essa função? Ela tem uma fórmula chamada de lei de função que vai fazer com que cada número do x resulte num certo valor de y. Claro que quando a gente fala em funções, eu posso ter uma função puramente matemática, por exemplo, vou escrever aqui, tá? Eu posso ter uma função puramente matemática, f de x igual a 2x mais 3, onde realmente, para cada valor de x, eu vou calcular qual é o y ou qual é o f de x. Lembrem, por favor, sempre que chamar de y ou de f de x dá no mesmo, tá? Então, eu vou destacar aqui com marca-texto, ó. Y e f de x são sinônimos, tá, gente? E também poderia ser qualquer outra letra, mas enfim, a gente usa y e f de x geralmente. Essa função aqui é uma função matemática que calcula os valores, mas eu posso ter uma função que relacione algo, sei lá, algo do mundo físico, seja da física, da química, enfim, algo concreto. Eu posso ter, por exemplo, uma relação entre distância e tempo. Ah, a distância a partir de um certo tempo é igual a 2 vezes o tempo mais 3. Pronto, eu transformei algo puramente matemático em algo concreto, algo que tem um certo sentido, tá? Então, é por isso que a gente diz que uma função é uma relação entre conjuntos, que leva os elementos de um conjunto no outro, a partir de um cálculo, tá? E é por esse motivo que a representação por diagramas é super útil, na ideia de enxergar. Mas claro que a longo prazo, né, pessoal, para exercícios e tal, a gente não vai usar conjuntos para fazer isso. Esse diagrama ele não é eficaz para exercícios. O que costuma ser eficaz para exercícios? Você falou um pouco nas aulas 13 e 14. Quais são as melhores maneiras de representar uma função? Uma boa maneira de representar uma função é usando lei, porque a lei permite que tu faça os cálculos, e o gráfico, porque o gráfico te ilustra uma boa maneira de enxergar a função, de ver uma ideia de comportamento, de tendência. A versão por tabela também é boa, mas ela é pior do que gráfico, porque tabela tu vê valores pontuais, tu vê numa tabela esse x, esse y, esse x, esse y, mas tu não consegue ver uma ideia de comportamento, de tendência. Por isso que a gente diz que o gráfico é melhor do que a tabela nesse sentido, tá? E aí, reforçando também, gente, os nomezinhos, né, de domínio e contradomínio. Lembrando que tem um terceiro conjunto importante chamado de imagem, que faz parte do contradomínio. A imagem é a parte do contradomínio que é utilizada na função, tá? E lembrando que essa aqui costuma ser escrita quando eu tenho uma função. Eu digo que a função f, ela tem domínio D e contradomínio C. Claro que de uma forma geral, pessoal, a gente vai ter funções que tenham como domínio os reais ou uma parte dos reais e como contradomínio os reais também. Então, geralmente tu vai ter assim, f com domínio real e contradomínio real, tá? Até vamos ser bem sinceros, tem muitas questões que não vão fazer isso, não vão chamar f de reais em reais. Vai só dizer a lei da função e deu, tá? Muitas vezes a questão vai só dizer a lei da função, mas o jeito mais formal matemático seria dizer, olha, onde é que a função está definida, para quais conjuntos, para quais valores, tá bem? Então, a primeira parte da retomada era sobre esses conceitos aqui. Tudo bem em relação a isso? Certo. Tranquilo. Então tá. Avançando, gente. Então, já falei um pouquinho de domínio e de contradomínio, mas reforçando, né? O domínio, gente, é o conjunto de partida. Às vezes, a função representa algo físico. Quando for algo físico, gente, algo do mundo físico, né? Eu tenho que pensar naquela situação o que que faz sentido. Por exemplo, se o meu domínio for número de pessoas, eu não posso ter valores negativos, né? O meu x não pode ser negativo se eu tenho um número de pessoas. Ou não pode ser números quebrados também, né? Eu só poder ter números inteiros. Então, assim, tem uma partezinha ali que diz para vocês, ó, se f não modelar situações do mundo físico. Porque se for situações no mundo físico, é aquela situação que vai restringir. Tem situações que não pode ter valor negativo, que não pode ter valor quebrado, mas enfim, se isso não acontecer, tá? Qual que vai ser o domínio da função? Olha lá, o domínio é o maior subconjunto dos reais em que as condições de existência são satisfeitas. Essa frase é meio complexa, né? O que significa isso, gente? O domínio vai ser o maior subconjunto dos reais em que as operações que estão na lei, operações matemáticas, divisão, multiplicação, raiz, etc., existem. Sobre isso, a gente chegou a fazer um exercício, vou avançar rapidinho, tá? Que foi o exercício 2. O 1 eu nem coloquei porque o 1 a gente fez inteiro em aula. O 2 eu vou até perguntar para vocês daqui a pouquinho se eu fiz ele inteiro ou não, que daí já faz umas semanas eu não tenho certeza, mas o 1 eu tenho certeza que a gente terminou. Quando uma questão perguntar para você sobre o domínio de uma função, é sobre isso que ela está perguntando. Diz respeito ao seguinte:
naquela operação matemática que está ali. A gente tem algum problema naquela operação? Tem algo que não pode? Se tem algo que não pode, esse número não faz parte do domínio, tá? Tem a ver com isso, então. Então, já em relação ao contradomínio, gente, quando a questão não falar nada, não falou do contradomínio, a gente vai admitir, ou seja, a gente vai assumir que o conjunto é o conjunto dos reais, tá bem? Por quê? Porque o contradomínio não tem muitos problemas. A gente pode ter elementos sobrando no contradomínio, porque a parte do contradomínio que interessa vai ser a imagem, tá? E não os elementos que não são utilizados. Bom, em relação a isso, a gente vai agora para aquela representação que está ali em diagramas, né? Mostrando quando que nós temos uma função e quando que nós não temos uma função. Que é aquele tipo de coisa matemática que pode parecer meio chatinho, né? De tipo, uma regrinha. Mas as regras têm fundamento, tá? As regras têm motivo para acontecer. Então, muito importante, diz ali, nem toda relação entre conjuntos é uma função. Não basta eu pegar elemento de um conjunto no outro e dizer, pronto, eu tenho uma função. Quando que eu tenho uma função, gente? Vejam ali a frase. Quando cada elemento do primeiro conjunto, do domínio, tá? Corresponde a um único elemento do contradomínio. Significa o seguinte, cada elemento significa que todos do domínio têm que participar. Vejam que naquela situação que é função, gente, todos os elementos estão participando da função. Eu não posso ter ausências no domínio, tá? Então, cada elemento tem que participar. E, além disso, cada elemento tem que ir num único do contradomínio. Vejam que isso não acontece na segunda, né? Olhem o zero no segundo exemplo. O zero está indo em dois. Isso não é uma função. Alguém poderia dizer, tá, mas que regrinha boba, por que que não pode um elemento em dois? Vamos pensar numa situação física? Imagina que o meu domínio seja tempo e o meu contradomínio seja distância, tá? Tempo e distância. Tem como, no mesmo instante de tempo, eu estar a duas distâncias? Não, não tem como, não. Não posso, no mesmo tempo, estar em dois lugares. Agora, o contrário pode? Vejam lá no primeiro exemplo. Tempo e distância, tá? Ou seja, é a distância em relação ao tempo. O que é que vocês fazem em MRU e MRUV na física, né? Eu posso ter uma distância com dois tempos diferentes? Claro, ignorem ali os sinais de menos, tá? A gente tem ali valores de menos, de mais. Pensa só na situação física, tá? Eu posso ter uma distância com dois tempos diferentes? Sim, significa que ou o objeto ficou parado ou ele foi e voltou. Então, assim, vejam que faz sentido, né? Quando a gente olha para uma situação física, faz muito sentido quando que é uma função e quando que não é uma função, tá? E vejo que tem uma situação que não apareceu no exemplo, mas que poderia aparecer. Vou colocar na cor azul, tá? Se eu tivesse também um outro número ali, ó, o 7, que não se relaciona com ninguém. Se eu tenho um número que não se relaciona com ninguém, eu não tenho uma função, tá? São algumas coisinhas mais do tipo regrinha, né? Mas que tem fundamento matemático. Retomamos essa ideia, vejo então se está claro o que que é domínio, o que que é contradomínio e também o que que significa então a definição de uma função, quando que algo é ou não é função. De boas? Acho que tá tranquilo, senhor. Maravilha, tá? Tô atento aqui ao chat, a princípio acho que não chegou nada, mas se alguma hora me passar aqui, monitores, por favor, me avisem, tá? Se eu não perceber algo no chat. E aí a gente chega nas últimas duas partezinhas teóricas da aula, gente, antes de passar para os exercícios e tal, que diz respeito ao seguinte, tá? Primeiro, ao conceito de raiz ou zero da função. Esse conceito, gente, ele é super importante, sobretudo para os tipos de função que a gente vai aprender depois de forma mais específica, tá? O que que é raiz ou zero da função? É sempre um valor de x, lá no final da frase tem a melhor maneira de explicar, tá? Ó, é todo o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Ou seja, é um valor que anula a função, que faz com que a lei da função fique igual a zero. Eu vou puxar uma setinha ali para baixo para dar alguns exemplos, tá? Imaginem vocês, por exemplo, uma função do seguinte tipo, uma função de primeiro grau, f de x igual a 2x menos 4. Essa função a gente vai aprender que tem como gráfico uma reta crescente, vai ter umas características. A gente vai ver isso logo, logo, na próxima aula, tá? Mas essa função, ela vai interceptar o eixo x num certo ponto. Aliás, coloquem lá que raiz ou zero da função, a gente já falou sobre isso, tá? A gente está retomando. É um valor que indica onde que intercepta, onde que corta o eixo x, tá? É onde corta o eixo x. E por que que é onde corta o eixo x? Porque o eixo x tem y igual a zero, né? Vejam só, olha lá para o eixo x. Quando está em cima do eixo x, o y vale zero. Então, sempre que a função vale zero, eu estou em cima
do eixo x. Então, se eu troco ali o f de x por zero, ó, fica 0 igual a 2x menos 4. Eu resolvo aquela continha ali, vai ficar 2x igual a 4, x igual a 2. Significa que aquela função ali que eu criei agora, inventei, tá? Aquela função, ela vai interceptar o eixo x no valor 2. Claro que funções de outros tipos vão ter outras características. Por exemplo, uma função quadrática, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, ela vai ter outra característica. Eu vou ter que igualar a zero, fazer uma equação de segundo grau, né? E posso ou não ter raízes e zeros. Ou seja, eu posso ter uma função que tem raízes e zeros ou não. Vai depender do tipo de função, dos valores que ela tem. E fora também, né, funções que a gente vai ver de outros tipos depois. Função logarítmica, função exponencial, função trigonométrica, elas vão ter certas características sobre ter ou não ter raízes, tá? Mas muito importante. Vamos retomar e fechar essa parte. Raiz ou zero da função é um valor de x para o qual f de x é zero. Esse é o aspecto numérico da coisa, tá? E tem um aspecto gráfico da coisa, que é o valor onde corta o eixo x, tá? Se corta, se cortar, né? Por exemplo, aquele desenho que você tem ali, tem um gráfico ali todo estranho, né? Que sobe, desce, sobe, desce. Aquele gráfico não tem raiz, por exemplo. Não tem raiz, não tem zero da função, tá? E aí, finalmente, chegamos na parte do gráfico. O gráfico, gente, é a linha que contém os pontos da função, tá? Ou seja, é a linha que vai ter cada um dos pontos que relacionam os valores de x e y. E, aliás, é super, super importante que todo mundo tenha em mente isso, tá? Cada pontinho, eu vou pegar um pontinho roxo ali como exemplo, tá? O que que aquele pontinho indica? Indica que tem um certo valor de x que se relaciona com um certo valor de y. Ó, é a ideia de par ordenado, né? Então, cada ponto que pertence ao gráfico da função, isso nos transmite uma informação super importante. Se aquele ponto está no gráfico, significa que ele respeita a lei da função. Significa que aquele valor de x com aquele valor de y funciona na lei da função. Isso o texto de vocês diz ali, ó. Vou pegar com marca-texto. O gráfico da função é o conjunto de todos os pares ordenados, ou seja, de todos os pontos que relacionam x e f de x, ou x e y, se quiserem, tá? Muito bem. E aí nós temos o domínio e o contradomínio, né? O domínio é o eixo x, o contradomínio é o eixo y, sendo que a parte do eixo x que é utilizada realmente é o domínio, ó. O domínio é a parte que é utilizada do eixo x, e a imagem vai ser a parte utilizada do eixo y, que faz parte efetivamente da função, tá? Então, com isso, eu acho que a gente conseguiu retomar toda a parte teórica que a gente viu em aula, né? Procurei dar bastante ênfase aqui a tudo, gente, porque afinal precisávamos dar uma olhada nisso, né? Porque já faz muitas semanas que a gente teve a primeira parte da aula, então retomamos tudo aqui. O que que me dizem? Alguma dúvida teórica? Até aqui, como é que está a situação? A princípio, tudo tranquilo. Maravilha, tá? Bom, então, em relação a exercícios, tá? O um, como eu disse, nós fizemos com certeza. Isso eu me lembro, tenho memória de pegar, projetar no quadro, né? Que tinha um gráfico pronto, a gente foi vendo, né? Quais eram os valores, o que que tinha de domínio. A gente fez vários itens, né? Do exercício um. Do exercício 2, eu confesso não lembrar. Eu acho que no mínimo eu citei como fazer, que é aquela ideia de olhar para as operações envolvidas, mas não lembro se eu fiz, ou não lembro se eu fiz inteiro. Alguém pode me lembrar? Nós fizemos as letras A, B e C? Alguém lembra, será? Ah, eu não me lembro. Então, a gente retoma rapidinho. Acho que vale a pena, tá? Gente, queremos calcular o domínio da função. O que que é o domínio? É o conjunto de todos os valores dos reais, tá? Ou do universo dado, mas vejam ali, o universo dado é o universo dos reais, para o qual a função existe, ou seja, para o qual a lei da função funciona. No caso da letra A, nós temos uma divisão. Gente, numa divisão, o que que nós não podemos ter? A gente não pode ter um denominador igual a zero, né? A gente precisa que aquele x menos 3 seja diferente de zero. Opa, perdão, diferente de zero. Se x menos 3 tem que ser diferente de zero, basta passar o 3 para o outro lado, né? E fica x diferente de 3. Claro que muitas vezes, gente, vocês vão ver em exercícios do livro ou de uma questão e tal, com uma lei que tem a divisão, mas uma divisão mais complexa. Vou dar um exemplo, tá? F de x igual a 1 dividido por, sei lá, x ao quadrado menos 4.
eu tenho que pensar, então x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Aí tu vai ter que fazer uma continha de segundo grau, que nesse caso não seria difícil, mas enfim, tenham atenção que só fica bem fácil responder quando for algo de primeiro grau ali, tipo x menos 3, que daí é só passar o número para o outro lado, talvez fazer alguma operação, mas é rapidinho, né? Fiquem atentos em casos diferentes, né? Mas assim, aliás, a letra C é sobre isso, né? Então não preciso nem dar esse exemplo aqui, porque vai aparecer na C depois. Beleza. Opa, peraí. Acho que apaguei tudo agora aqui. Bom. Gente, a resposta pode ficar x diferente de 3? Pode deixar assim. Mas qual seria o jeito formal de responder? O jeito formal seria domínio igual a reais, exceto o 3, ou seja, todos os reais menos o 3 fazem parte do domínio da função. Ou de uma maneira um pouquinho mais longa, poderia ser assim. X pertencente aos reais, tal que x diferente de 3, tá? E até daria para fazer em forma de intervalo, tipo um intervalo de menos infinito até o 3, aberto, união, 3 mais infinito. Mas na boa, seria a maneira mais chata de dizer esse domínio, tá? Dessas duas maneiras aqui tá ótimo, tá? Reais exceto 3, ou então x pertencente aos reais, tal que x diferente de 3, tá? Na segunda, gente, que operação matemática nós temos ali? Nós temos uma raiz quadrada. Lembrem que raiz quadrada ou qualquer outra raiz de índice par, muito importante, tá? Raiz de índice ímpar existe para negativo. Qual que é a raiz cúbica de menos 1, por exemplo? Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Não vai me dizer que não existe raiz cúbica de negativo. Não, porque negativo ao cubo dá negativo, né? O nosso problema com raízes é quando o índice for par e o que está dentro for negativo. Então, assim, ó, para aquela raiz ali, que é uma raiz quadrada existir, eu preciso que o que esteja dentro da raiz seja maior ou igual a zero. Maior ou igual, porque raiz de zero, gente, vale zero, tá? Até foi uma dúvida que surgiu no plantão. Raiz de zero vale zero. Existe. O que não existe é raiz de negativo. Então, olha só, a gente precisa que 4 menos x seja maior ou igual a zero. Como que eu pego isso? Ó? 4 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Só um instantezinho. Ah. Ah, e aí, a gente vai resolver essa inequação que a gente aprendeu, inequação de primeiro grau. Fica menos x maior ou igual a menos 4, multiplica por menos 1 e inverte a desigualdade, fica x menor ou igual a 4. Tá? Com isso, então, gente, essa pode ser a resposta, só colocar assim x menor ou igual a 4, mas qual seria o jeito bonitinho, formal de responder? Tu pode responder assim, domínio igual a x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 4. Esse é um jeito. E o outro jeito em forma de intervalo, né? Como é que é o intervalo dos valores de x menores ou iguais a 4? Significa que vai de menos infinito até 4. No infinito, gente, sempre aberto, né? E no 4, nesse caso, é fechado porque é menor ou igual a 4. É a bolinha fechada, né? Se fosse em forma de um desenho, né? Bom, na letra C nós temos o seguinte, nós temos duas operações matemáticas que têm problemas, a raiz quadrada e a divisão. Em relação à raiz quadrada, pessoal, circulei ali, ó, 16 menos 9x. A gente precisa que 16 menos 9x seja maior ou igual a zero, tá? Vai ser muito parecido com o anterior, tá? Aqui com valores um pouquinho mais quebrados, tá? Fica menos 9x maior ou igual a menos 16, passa o menos 9 dividindo, inverte, né, o sinal, fica x menor ou igual a 16 nonos. Gente, 16 nonos é 1, alguma coisa, tá? Quase 2. Bom, e a gente precisa também que aquele denominador que está ali, ó, x ao quadrado menos 1, seja diferente de zero. Eu estou dividindo, né? Então, a gente precisa que x ao quadrado menos 1 seja diferente de zero. Gente, vai ficar x ao quadrado diferente de 1, então x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Cuidado para não dizer só x diferente de 1, tá? Porque se x ao quadrado tem que ser diferente de 1, tu pode ter o 1 ou menos 1. Como é que eu respondo isso? Vamos pensar? Olha só, o x tem que ser menor ou igual a 16 nonos, que é um número maior do que 1. Ele tem que ser menor do que isso, e tem que ser diferente de 1 e de menos 1. É meio ruim, tá? Mas um jeito de responder seria pegando tudo isso e colocando dentro de um conjunto, tá? Tipo, domínio igual x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 16 nonos, e x diferente de 1 e x diferente de menos 1, tá?
não tem muito como responder com conjunto sem escrever tudo isso. Na forma de intervalo, tu poderia fazer uniões. Vai ficar ruim também, tá? Nos dois jeitos vai ficar um pouquinho longo. Como é que eu vou fazer? O que que o x pode ser aqui? Vejam só. O domínio vai ser em forma de intervalo, tá? Um intervalo de menos infinito até menos 1, aberto. Deixa eu melhorar aqui. União com intervalo de menos 1 até 1. Menos 1 até 1. União, um intervalo de... vão ficar vários intervalos, gente. Vai ficar agora de 1 até 16 nonos, tá? Mas esse é o último. Tem que ser menor, né? Então, beleza. Menor ou igual, né? Então, bolinha fechada aqui. Bolinha fechada. Tá. Isso, ficam 3 intervalos, né? Então, ou tu responde de forma de conjunto ou de intervalo. Meio ruim, né? Porque são muitas restrições nesse caso, mas está respondido ali. Vejam se tudo bem aí, pessoal, com esse exercício. A gente tinha feito Professor, uma... Diga. na A, o denominador, se eu escolher algum outro número negativo para o x e o denominador continuar negativo, ainda não tem problema. Não tem problema, porque dividir por negativo não é problema, tá? Vai dar uma resposta negativa, tipo 2 dividido por menos 4 dá menos 1/2. Na A não temos problema ter denominador negativo, tá? Valeu. Beleza. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Bom, dito isso, a gente vai para o exercício 3, tá? O exercício 3 ele é diferente, ele não pede o domínio da função, ele pede a imagem. E no caso, eu não vou fazer com vocês a letra C. A letra C ela tem uma pegadinha diferente, tá? Que nesse momento eu vou dizer para vocês que não é importante a gente se preocupar com ela, tá? A gente vai ter um outro momento para poder falar de função inversa e tudo mais. Eu vou poder falar sobre isso para vocês. Então, no exercício 3 eu vou focar nas letras A e B. E o que que pede o exercício, tá? Ele pede o conjunto imagem da função. Conjunto imagem são os resultados da função. Tipo, eu pego um valor de x, calculo y e isso faz parte da imagem. Vejam que na letra A, como o nosso domínio é limitado, pessoal, olha lá o nosso domínio. O que que é o domínio da letra A? É 0, 1, 2, 3. São esses os valores do domínio. Bom, se eu tenho esses valores, eu posso calcular o valor da função para cada um deles. Por exemplo, eu posso calcular quanto vale f de 0, quanto vale f de 1, quanto vale f de 2 e quanto vale f de 3. Porque é um conjunto limitado de valores, é um conjunto finito de valores. Então, se o domínio for um conjunto finito, a imagem também vai ser um conjunto finito, vão ser só os resultados que surgirem, tá? Vai ser diferente na B, vai ter que pensar um pouquinho mais. Mas na letra A, por exemplo, peguem o zero e coloquem no lugar do x. Fica 0 ao quadrado menos 4. Gente, 0 ao quadrado menos 4 vale menos 4. Então tá, então o menos 4 faz parte da imagem. Pega o 1 agora e coloca no lugar do x. Fica 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado menos 4 vale menos 3. Agora, deixa eu só separar para não confundir aqui. F de 2, quanto vai ser o f de 2? Vai ser 2 ao quadrado menos 4, que vai dar 0. E depois f de 3 vai ser 3 ao quadrado menos 4, vai dar 5. Vejam, são só esses valores que pertencem à imagem, porque são só esses valores que eu calculo a partir do x, né? A partir dos 4 valores de x que nós tínhamos. Então, qual que vai ser o nosso conjunto imagem aqui? Vai ser o conjunto formado pelo menos 4, o menos 3, o 0 e o 5, tá? Então, não é comum a gente ter funções com um domínio, assim, limitado e tal. Mas se for o caso, gente, daí é só fazer as contas. Na letra B, a gente tem uma diferença. Deixa eu pegar a cor vermelha aqui para destacar isso. Qual que é o nosso domínio na letra B? Nosso domínio é todos os reais. Então, pensem comigo, não tem condições de eu calcular para todos os reais, né? Pegar cada número real e colocar no lugar do x. Isso não tem sentido. E aí, gente, para responder o que, que vai ser a imagem da letra B, a gente vai ter uma solução um pouquinho mais criativa, tá? A lei da função a gente sabe, tá? A lei da função é aquela ali, ó. F de x, né? Igual a x ao quadrado menos 4. Para responder a imagem dessa função, eu vou usar o gráfico, mas eu vou usar o gráfico primeiro de uma função parecida com essa para nos dar uma ideia de como pensar nesse gráfico, tá? Então, assim, ó, se fosse
f de x igual a x ao quadrado, gente. Imagine só essa lei da função. F de x igual a x ao quadrado. Eu acho que a maioria de vocês talvez já tenha visto esse gráfico alguma vez na vida, tá? Colocando aqui o eixo y e o eixo x, imaginem que para cada número, para o 0, para o 1, para o 2 e para os negativos também, para o -1, para o -2 e assim por diante, cada número eu coloco no lugar do x. Com essa leizinha, tá? A lei verde, não a lei do exercício. Quanto que daria 0 ao quadrado, gente? 0 ao quadrado dá 0, né? Então, 0 vai ser um pontinho da função. Se for 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, eu vou ter o 1 se ligando com 1 aqui. Espera aí que não apareceu. O 1 se liga com 1. Se o x for 2, quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado dá 4. Vai dar um valor lá mais para cima. Vai dar um pontinho aqui. Vejam que esse comportamento aqui é um comportamento que ele vai crescendo, né? A gente chama isso de parábola, né? Que tem valores que não crescem de forma retilínea, eles crescem de forma mais acelerada. Então aqui eu tenho a parte direita do gráfico da parábola. E para valores negativos vai ser parecido, mas vai ficar invertido, né? Eu vou ter valores que vão ficar assim. Por exemplo, o -1 se liga no 1, e aí tu tem um pontinho ali, tá? O -2 se liga no 4. Se fosse -3, daria 9, né? -3 ao quadrado dá 9. Então, imagine um gráfico, gente, que cresce para os dois lados, tá? Esse gráfico seria se fosse a lei x ao quadrado menos 4. Mas não é, né? Qual é a nossa lei, na verdade, aqui? A nossa lei é f de x igual a x ao quadrado menos 4. Pessoal, esse -4 que está aqui vai ter um papel gráfico importante. A gente vai ver mais exemplos futuramente no conteúdo de funções, tá? Mas como é que tu vai interpretar esse -4? É como se o gráfico todo descesse 4 unidades. Como se cada valor de x, ou melhor, de y, perdão, sempre tu vai fazer o cálculo, tu vai fazer x ao quadrado e diminui 4. Ou seja, 1 ao quadrado, menos 4. 2 ao quadrado, menos 4. 3 ao quadrado, menos 4. Gente, pensa comigo. Se cada valor vai diminuir 4, é como se o gráfico todo diminuísse 4. Então, o gráfico que vai acontecer aqui é o seguinte gráfico, olha só. Eu vou pegar aqui os eixos x e y de novo. E eu quero que vocês comparem com o gráfico anterior e pensem aquele gráfico verde descendo 4 unidades, porque daí cada valor vai descer 4 unidades, tá? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, olha só. O gráfico anterior, só que aqui no eixo y, ele vai vir até o -4 e não até o 0, que nem era antes. E se vocês pensarem, esse gráfico aqui vai estar de acordo com os valores que a gente calculou antes, tá? No exercício A. Por exemplo, quando x é 0, vale -4. Quando x é 1, vale -3. Claro, o meu -4 podia ficar um pouquinho mais para baixo, tá? Só não quis fazer um gráfico muito grande. Mas esse gráfico que está na cor azul, ele vai estar de acordo com os valores que a gente calculou antes. E, claro, com qualquer outro valor. Ele tinha só 0, 1, 2, 3. Tu poderia pegar outros valores para o x, tá? Mas o mais importante é o seguinte, lembrando da explicação da aula que eu dei agora há pouco. Vou voltar só uns slides, tá? Quando a gente tem o gráfico de uma função, não é fácil ver a imagem. Olha ali a imagem, ó. É o conjunto dos valores de y que são utilizados, né? Isso é a imagem de uma função. Então, voltando para o nosso exercício. Opa, passei um pouquinho aqui. Quais são os valores de y que são utilizados? Vamos pintar eles ali na cor... pode ser na cor verde mesmo. Ó, quais são os valores de y, gente? São os valores que vão desde o -4 até mais infinito. Todos os valores desde o -4 até o mais infinito vão ser usados nesse gráfico. Então, o meu conjunto imagem vai ser y pertence aos reais, y, tá? Não x. X é domínio, y é imagem, tá? Y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual a -4, tá? Essa é uma maneira de responder. A outra maneira seria em forma de intervalo. É um intervalo que vai de -4 fechado até mais infinito. No infinito sempre aberto, tá? Eu vi que chegou alguma coisa no chat, deixa eu dar uma olhadinha aí. Desloca o gráfico. Isso aí, Lucas, beleza, exatamente o que eu estava fazendo, só não consegui ler a tempo para abrir o chat. Mas é exatamente isso, a gente vai deslocar o gráfico. Pensa no gráfico de x ao quadrado e desloca o gráfico 4 unidades para baixo. Foi uma solução criativa para responder isso, tá, gente? Mas quando a gente aprender função quadrática, a gente vai aprender que basta saber o vértice da parábola e aí fica muito fácil responder qual é o conjunto imagem, tá? Para qualquer função quadrática, que tenha x ao quadrado e tal, vai ser fácil responder a imagem a partir do vértice. Nesse caso, o vértice está valendo -4.
mas a gente vai ver que tem outras maneiras de calcular o vértice, dependendo de como for a função quadrática. Então, já fica isso como dica, tá? Numa parábola, se tu sabe o vértice, tu vai saber se a imagem vai para cima ou para baixo. Para baixo, se for uma função, né, com a concavidade para baixo. Beleza? Vejam se ficou entendido esse exercício, gente. E aí falta só o exercício 4 para a gente terminar a aula. Tranquilo? Hum. Bom, então, vamos adiante. Exercício 4, pessoal. Olha o que diz o enunciado, tá? Em uma loja de tintas, cada lata de 2 litros, deixa eu só deslocar uma coisinha que está em cima do enunciado aqui para mim. Para vocês não aparece, mas para mim aparece. Pronto, eu desloquei aqui. Em uma loja de tintas, cada lata de 2 litros de uma tinta especial custa R$ 80. Então, cada lata com 2 litros custa R$ 80. E o fabricante diz que é possível pintar 10 metros quadrados com cada lata. Então, comprou uma lata, tu consegue pintar 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, até 10. E a pergunta do exercício é: faça um gráfico da função que representa o custo do consumidor em relação à área a ser pintada. Pensando ali numa área que pode ir desde zero. Claro, o zero não pode, né? Tá, zero menor do que x, porque, gente, se tu for pintar 0 metros, não tem tinta, né? Então, assim, qualquer coisa maior do que zero pode ser 0,1 metro quadrado, pode ser 0,2 metros quadrados. Qualquer coisa maior do que zero já tem área a ser pintada, né? Até 30. Até 30 metros quadrados. Gente, esse gráfico tem que ter uma característica, tá? Se eu tiver que pintar 1 metro quadrado, será que eu posso comprar uma parte da lata de tinta? Tipo, eu vou lá para o vendedor, lá para a loja e digo assim: ô lojista, me vende uma parte aqui da tinta só porque eu tenho pouca área para pintar. Não, né? A pessoa a vendedora vai te dizer: não, se tu quer comprar uma lata, tu compra uma lata. Quer comprar duas, tu compra duas. Então, gente, um erro muito comum aqui é a pessoa pensar da seguinte forma: fazer um gráfico aqui que está errado primeiro, tá? Um gráfico que está errado. Um gráfico que relaciona a área com o custo. Alguém poderia pensar, se cada lata, né, custa R$ 80, quanto maior for a área que eu tenho, maior é o custo. Alguém poderia pensar que esse gráfico vai ser uma reta assim, com alguma inclinação, dependendo dos valores. Esse gráfico está errado por um motivo. Não é proporcional. Existe um aumento. Conforme eu tenho mais área, eu vou ter mais latas de tinta para comprar. Só que não pode ser uma reta, né, gente? Porque eu não posso comprar uma parte de uma lata de tinta. Ou compro uma lata, ou duas, ou três. Então, antes de dar a resposta, eu queria que você tentasse imaginar um gráfico que diga: olha, se for até 10 metros quadrados, eu vou comprar uma lata. E vai ter um custo, né? Comprar uma lata significa custar R$ 80. Se eu tiver que pintar mais do que 10 metros quadrados, eu vou ter que comprar uma segunda lata. E vai custar R$ 160. E isso vai até 20 metros quadrados. Se passar de 20 metros quadrados, eu vou ter que ter uma terceira lata. Então, eu quero que você tente imaginar um gráfico que diga isso. Até 10 metros quadrados custa 80 pila. Entre 10 e um pouquinho, tá? Se for maior do que 10 até 20, custa 160. Duas latas. Se for mais do que 20 até 30, eu vou ter que comprar três latas. Como é que fica esse gráfico? Eu tentei descrever ele verbalmente, mas eu quero que você imagine que gráfico que fica isso, tá? Esse que eu fiz aqui está errado. Esse gráfico aqui não representa, porque não é exatamente proporcional. Um instantinho para você tentar imaginar isso. E daí eu vou clicar, porque eu deixei o gráfico pronto, tá, gente? Porque com a canetinha que eu tenho aqui e tal, não é tão fácil fazer um gráfico com todos esses detalhes. Então eu quero que você tente imaginar que gráfico representa isso. Claro que se fosse uma questão de Enem, por exemplo, tu teria alternativas e tu ia identificar, isso aqui faz mais sentido e tal. Tenta imaginar como é que fica esse gráfico. Será que alguém tem algum palpite de como é que fica? Só eu achei meio estranho, mas na minha cabeça eu pensei um gráfico cheio de linhas na horizontal, assim. Uhum. Tipo numa escadinha. É, tipo numa escada, porque o valor ele não muda exponencialmente, né? Ele é Aham.
aumenta em quantidades fixas. Então, acho que é Perfeito. isso. Perfeito. Ó, também recebi no direct aqui, tá? Então não vou identificar a pessoa, mas também falou, seria tipo uma escadinha? Exatamente isso, ó. Então, Ryan falou aqui no direct também. Ó, uma segunda pessoa tinha mandado, não tinha visto aqui também. Então, gente, o gráfico que fica é assim, ó. Exatamente uma escadinha, tá? Porque, e daí só para vocês enxergarem os valores, deixa eu pegar um marca-texto ali, ó. Se eu tenho desde zero, ou qualquer coisa maior do que zero, tá? Até 10 metros quadrados, gente, vejam ali no X, tá? Se eu tenho esse intervalo de valores, o custo é o mesmo. O custo vai ser R$ 80. Em termos de bolinhas, vejam que a primeira bolinha, ela é aberta, tá, gente? Porque eu não posso ter 0 metros quadrados. Se eu tenho 0 metros quadrados, não tem tinta, né? Então, por isso que a bolinha é aberta. Mas qualquer coisa a partir de 0 metros quadrados já custa o mesmo preço. Até onde? Até quando for 10, né? Até quando for 10 metros quadrados. Aí eu consegui pintar com uma lata de tinta. Se for qualquer coisa mais do que 10, já custa 160. Então já fica aquele segundo intervalo que está ali, olha só. Aquele segundo intervalo, ele vai ter qual característica? Qualquer coisa mais do que 10, até 20 metros quadrados, vai custar R$ 160, que são 2 latas de tinta. Em termos de bolinhas, por que a primeira bolinha é aberta? Porque 10 metros quadrados não custa 160, 10 custa 80. Mas qualquer coisa mais do que 10, por isso que a bolinha é aberta, qualquer coisa mais do que 10 já custa 160. Até um limite de 20. Quando for 20 metros quadrados, ó, vai custar 160. E depois, qualquer coisinha aqui que for maior do que 20 já custa 240, tá? Então, assim, esse gráfico representa o exercício, tá? Esse gráfico representa a situação, o problema. Ah, claro, os valores aqui, gente, os valores que estão no eixo X e Y são valores que não são os que usam no exercício. Deixa eu escrever com canetinha aqui, ó. Aqui é 80, aqui é 160 e aqui é 240, tá? Que é uma lata, 2 latas, 3 latas, tá? Mas é importante que ali fique o custo, né? O eixo Y representa o custo em reais, quanto que está custando. Mas eu botei ali o número de latas para ficar fácil, né? Uma lata custa 80, duas 160, três 240, tá? Qual que é a pergunta da letra B, que aparece aqui adiante, ó, mas eu vou voltar no gráfico, tá? Determine o conjunto imagem. Pessoal, conjunto imagem são os valores de y que são utilizados. Quais valores de y são utilizados, pessoal? Somente o 80, o 160 e o 240. Claro, isso porque a função limitou o x de 0 a 30. Se o x pudesse ser mais, eu teria mais valores assim no y também. Mas como está limitado, os valores de y que eu tenho são só 3. Só tem 3 valores possíveis. Então, respondendo a letra B aqui mesmo, tá? Vou responder a B aqui. Qual que é o conjunto imagem? É o conjunto que tem o 80, o 160 e o 240, tá? Não temos nenhum outro valor na imagem, porque somente esses valores de custo podem acontecer. Não, eu não tenho um custo de R$ 200. R$ 200 seria 2 latas e meia. Não tem como comprar 2 latas e meia, tá? Galera, estamos chegando no finalzinho aqui. Deixa eu só apagar o gráfico errado que ficou ali. Não tem por que ficar uma coisa errada na tela de vocês. Então, deixa eu apagar aqui. Com isso, a gente conseguiu terminar as aulas 15 e 16, tá? Que a gente tinha conversado há bastante tempo, e agora a gente conseguiu terminar. Na aula que vem, a gente começa a falar de mais coisas sobre funções, tá bem? Vou deixar o gráfico aparecendo por um instantezinho aqui. Não sei, agora são quase 11h15. Aliás, desculpa, quase 12h05, né? Que é o próximo horário. Não sei se o próximo prof já entrou por aqui ou não. Próximo é o Folks, eu acho, né? Não identifiquei ele aqui por enquanto. A gente vai sair aqui do espanhol, tá? Ah, sim, então deixa eu só parar de compartilhar a tela. Então já dá um tchauzinho. Pessoal do espanhol, então, acho que a Pri vai colar ou já colou. Vamos ver. Não colou ainda, mas acho que ela já cola. O link para o pessoal do espanhol, tá? Então, boa semana, pessoal. Conforme eu disse, vocês terão notícias, então, sobre amanhã e os próximos dias assim que possível, tá? Agora que terminou a aula, vou poder falar com os funcionários, ver como é que tá a situação. Mas estamos ajeitando tudo aqui para receber vocês, se possível, já amanhã, tá bem?
para quem puder vir de forma presencial, né? Já vou Valeu, encerrar aqui senhor. a gravação. Valeu, Lucas. Ok, valeu, senhor.